Então beleza. Nosso intuito é introduzir esse tema, que eu acho que é um tema interessante, cada vez mais importante também, que é falar um pouco da relação da psiquiatria e pessoas com deficiência. E eu acho que, né, muitos de vocês, eu fiquei sabendo que são dos primeiros anos, né, do segundo até o terceiro, quarto ano. Eu acho que é interessante já ter um contato com isso, mas principalmente um contato semiológico, né, que eu vou mostrar um pouco na nossa programação. Bom, qual que é a nossa agenda de uma forma bem pragmática, né? Então, vou trazer um pouco de dados populacionais para vocês, principalmente dados brasileiros sobre pessoas com deficiência, uma questão do conceito mesmo da deficiência. Além disso, um elemento de abordagem semiotécnica. Então, pensando na semiologia, pensando em formas, inclusive práticas, com exemplos, de como que a gente pode abordar isso, principalmente no que se refere à saúde mental. Por fim, um espaço para dúvidas, para a gente conversar, trocar ideia, tá bom? Primeira coisa que eu acho que é importante, né, é a gente ver o quanto que isso já é algo muito distribuído na mídia, né? Então, assim, o elemento da saúde mental é um desafio para qualquer pessoa na nossa sociedade e para pessoas com deficiência é ainda pior. Por quê, né? Quando a gente pode ver, né, nessa notícia do estado de Minas, desse mesmo mês aqui de outubro, né, ingressar, principalmente mostrando a questão da relação com o trabalho, né? Ingressar no mercado de trabalho são desafios para pessoas com deficiência. A não inserção na sociedade afeta diretamente não só a saúde mental, mas também uma intensificação do isolamento, dificultando o processo de desenvolvimento de linguagem e aprendizado. A gente tem um dado muito interessante, que foi um dado divulgado pelo Ministério agora, né, desse último ano, que mostra que a gente tem mais de 18 milhões, ou seja, quase 10% da população com 2 anos ou mais que apresenta algum tipo de deficiência. E dentro dessa população de 18 milhões, a gente tem pelo menos 80% que tem mais de um tipo de deficiência, né? Ou seja, não é só uma deficiência, por exemplo, visual ou uma deficiência auditiva, mas também é a combinação desses elementos. Um ponto importante, né, dessa pesquisa que foi divulgado agora, né, em relação nesse último ano, é que a gente é a primeira pesquisa que traz os dados, né, com a busca ativa da população. Foi feito em conjunto, então, com o IBGE. Isso é importante porque até então os dados que a gente tinham aparatos metodológicos muito distintos. A gente tem alguns dados de universidades, né, como a Unifesp e tudo mais, mas é o primeiro dado que a gente tem que é em parceria com o IBGE, que faz uma busca ativa, principalmente naquilo que a gente vai falar um pouco mais para frente, né, do conceito da deficiência ampliada. Olha só, né? Então, o nível de ocupação das pessoas com deficiência foi de 26% a menos da metade do percentual encontrado para pessoas sem deficiência, né? Que é de 60%. Ou seja, quando a gente mostra agora nessa tabela, que eu acho que ela é bem interessante também, né? Que ela mostra que pessoas acima de 25 anos que concluíram o ensino básico obrigatório e é dividido por sexo, por cor, né, ou por raça, e mostrando a comparação entre pessoas com deficiências e pessoas sem deficiências. O que esse dado aqui eu acho que é importante, ele nos traz, né, de forma bem evidente, é que a deficiência, como determinante social de saúde, ela também atravessa os outros determinantes sociais de saúde. E isso vai repercutir, inclusive, no próprio conceito da deficiência, que é uma coisa que eu gostaria de mostrar aqui para frente, né? Isso, né? Então, assim, quais são os outros determinantes que a gente tem, né? Então, a gente tem determinantes, primeiro, né, de gênero, segundo, de raça, da própria identidade de gênero, da própria classe social. Então, passando, portanto, sobre macro determinantes sociais. E esses determinantes, eles atravessam também a questão da própria deficiência. E isso, então, a gente precede o conceito de saúde mental. Porque toda vez que a gente fala, né, de psiquiatria e alguma população específica, então, população LGBTQIA+, certo? Ou quando a gente está falando de, por exemplo, populações nativas, né, e tudo mais. A grande questão é que a gente tem que pensar que existem elementos que precedem a saúde mental, que são esses macrodeterminantes que estão relacionados principalmente a condições de moradia e a condições básicas de estrutura, né? Então, a gente não pode discutir saúde mental, depressão, sofrimento, né, que é causado por um CID, por um diagnóstico, sem antes a gente pensar nessas coisas que estão antes, né? E que, quando a gente para pensar, né, dentro da diretriz da saúde
do Sistema Único de Saúde, a gente tem políticas nacionais, como a Política Nacional da Pessoa com Deficiência, de 2002. Depois eu vou mandar um compilado com alguns arquivos que, caso vocês tenham interesse e tudo mais, eu posso divulgar, né? Mas que mostra que é um sistema muito deficitário, né? E que não aborda suficientemente esses entraves sociais. Por quê? Porque uma coisa é, quando a gente pensa, por exemplo, no ensino inclusivo, né? Mas o quanto que isso a gente pensa na viabilidade, na própria relação da dinâmica familiar, na relação daquela comunidade, como que isso vai atravessando todos os aspectos, né? Ponto importante também, pessoal, fiquem à vontade para interromper. Eu não estou com o meeting aberto, então não consigo ler mensagem, mas caso queiram interromper para fazer perguntas, podem interromper, tá bom? Fiquem à vontade. Agora, para a gente pensar um pouco sobre o que é o conceito da deficiência, né? Bom, eu gosto muito dessa terminologia, né, que mostra que a deficiência é aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial que, em interação com diversas barreiras, podem ter obstruído sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. O que eu quero dizer com isso? Uma pessoa, né, um cadeirante aqui em Campinas é muito diferente de uma pessoa com a mesma condição, na mesma classe social, com a mesma estrutura familiar em Toronto, né, no Canadá, um exemplo. E o que isso mostra? É que o próprio conceito da deficiência é uma interação com esse próprio meio, mostrando que muitas vezes o que vai determinar a deficiência é muito mais a limitação do meio do que, de fato, a questão individual daquela pessoa. Ou seja, né, pensando aqui brevemente, o conceito é, por fim, ampliado quando a gente pensa nessa repercussão social do paciente. É, portanto, um construto social, que pode ser temporário ou contínuo. Dados norte-americanos mostram que até 40% da população norte-americana vai ter alguma condição vai apresentar alguma espécie de deficiência, seja ela transitória ou permanente, né? Quando a gente pensa nessa definição, né, que é um impedimento de longo prazo, a gente pode pensar que não necessariamente é algo irreversível. Quando a gente para pensar um AVC, a pessoa teve um evento isquêmico, ela vai ter um processo de reabilitação, certo? Mas essa reabilitação, no fundo, ela pode ter uma relação, assim, cronologicamente falando, com esse processo de construção, né, daquele pessoa com aquele ambiente, fazendo com que aquilo que seja interpretado como uma deficiência temporariamente não vai ser interpretado no segundo momento, né? Bom, então, agora, falando especificamente sobre abordagem, eu acho que esse é um tema delicado, né, quando a gente para pensar em relação principalmente à linguagem que a gente utiliza, como, né, vocês como futuros profissionais de saúde, mas principalmente também como que a gente tem que tomar cuidado com, com as situações, né, e com a forma como a gente aborda, né. Bom, primeiro, né, depois tem um dicionário, né, então um letramento, que eu acho que tem mais de 50 pontos, né, eu quis trazer só esse ponto específico, também que eu posso divulgar para vocês depois, mas que mostra, né, eu acho que é interessante esse ponto especificamente da terminologia, porque aborda também outras terminologias, né. Então, assim, a gente fala assim, a pessoa portadora de deficiência, né? Esse foi um termo muito comum, principalmente quando a gente pensa na redemocratização e tudo mais, falando justamente que a deficiência ela não é portada, né? Ela não é igual quando a gente fala, por exemplo, para mim é o mesmo dilema quando a gente conversa, né? Ah, a pessoa tem um transtorno de personalidade, né? Assim, você não porta uma deficiência igual você porta o seu celular no seu bolso, né? Ou você não porta a sua personalidade igual você porta também a sua carteira, né? Mostrando que a percepção de pessoa com deficiência é um conceito que, de certa forma, não a coloca antes da deficiência, não a coloca como resultado da deficiência, não a coloca como apesar da deficiência, mas a coloca justamente como algo que está em conjunto com ela, né? Eu acho que isso é um exemplo importante, porque quando a gente fala assim, aquela pessoa, apesar da deficiência, fulaninho de tal tem
um resultado excepcional. Não, não é questão do apesar da deficiência, né? Isso é um elemento que faz parte daquele sujeito, mas que também não é um elemento que o caracteriza unicamente e o exclui da sua subjetividade, né? Então, assim, a mesma coisa quando a gente fala em relação a pessoa tem uma deficiência física. Tá, ok. Algumas terminologias antigas, inclusive psiquiátricas, falam assim, não, existe a deficiência física, existe a deficiência sensorial, existe a deficiência mental, né? A primeira coisa, quando você procura assim no Google, pessoa com deficiência, qual que é a ideia que o algoritmo vai mostrar para a gente? É uma pessoa com uma cadeira de roda, né? Por exemplo. E aí a grande questão é que a fragmentação nesses tipos de deficiência faz também com que muitas vezes a gente se perca um pouco na própria denominação e acaba esbarrando um pouco nessa terminologia do portador de deficiência, né? Quando, no fundo, o correto é pessoa com deficiência, sem a descrição a posteriori, né? Então, assim, a gente fala pessoa com deficiência, e aí, depois, quando a gente vai examinando, quando a gente vai descrevendo isso no prontuário, a gente vai completando com as outras informações. Mas o próprio processo de identificação e comunicação para essas pessoas é mediante esse fato. Bom, então, vamos. Eu acho que assim, né? Eu fui um cara muito ligado em liga também, então às vezes a gente fica o dia inteiro tendo aula e tudo mais, e às vezes eu gostava de coisas mais pragmáticas. Então eu quis trazer aqui algumas coisas bem pragmáticas para a gente pensar em relação à abordagem. Primeira coisa, né? Eu acho que isso daí serve uma dica, pessoal, para vocês em qualquer momento da graduação, principalmente quando vocês estiverem no internato, principalmente quando vocês estiverem em atendimento, que é uma boa leitura de prontuário facilita em muito qualquer consulta, tá, gente? Para evitar comer bola, para evitar falar besteira, a melhor coisa é você ler o prontuário. Mas não tem prontuário. Beleza, isso é uma outra situação. Mas, se você está na atenção básica, ou se você vai atender uma ficha lá na UER, e você tem a possibilidade de ler o prontuário, né, lembra que assim, né, o objetivo acadêmico de um aluno, estando no hospital, não é tocar serviço. Né? Quem toca serviço são residentes, são médicos, são chefes, né? O objetivo é o aprendizado. Muitas vezes acabam trabalhando mais, isso é fato. Mas esse é um ponto fundamental que é importante ser sempre retomado, né? O objetivo não é tocar serviço, o objetivo é aprendizado. E eu acho que um bom aprendizado, ele vai também num bom preparo. E um preparo adequado envolve uma boa leitura de prontuário. Por exemplo, você vai uma situação, né, hipotética, um exemplo de um paciente que eu acompanhei durante um período na atenção básica lá em Botucatu, que eu trabalhei 2 anos antes de vir aqui para a residência, né? Era um paciente que para ele tinha uma condição de diabetes, ele acabou tendo os 2 pés amputados, ele usava cadeira de rodas, né? E assim, a grande questão é que para ele isso era um assunto extremamente delicado, né? Isso foi evidenciado ao longo de várias consultas e que, por exemplo, uma situação que aconteceu de um colega ir atendê-lo é que, nesse afã de querer abordar a temática da deficiência, né, que às vezes a gente pensa assim que a gente precisa falar sobre tudo e em todos os momentos, né? Ele acabou sendo um pouco precipitado, né? Pensando justamente porque a gente estava num ambiente de um acompanhamento longitudinal e que se ele tivesse lido o prontuário, ele estaria sabendo, né, que o paciente não gosta, né, de falar desse assunto, que a forma como você fala desse assunto é importante também, que é algo que eu vou falar um pouco mais para frente, e que muitas vezes isso não é a demanda e o objetivo daquela consulta. Então também não precisa ser falado, né? Então, assim, continuando nesse elemento, que isso vai corroborando com esse fato. O sujeito, ele é o principal elemento daquele atendimento. Então, ele é acima dos seus determinantes de saúde. O que eu quero dizer com isso? É que, muitas vezes, a gente se mobiliza, né? Então, puxa, eu vou atender uma pessoa que é uma pessoa com vulnerabilidades sociais, uma pessoa que, né, em situação de rua, putz, uma coisa complicada, eu fico meio mobilizado com esse assunto e tudo mais. Só que, assim, às vezes a demanda da pessoa, ela vai, obviamente, atravessar os determinantes, mas não é isso que transparece para o seu atendimento, né? E que muitas vezes, quando a gente acaba tendo esse filtro, a gente pode ter um caminho muito perigoso.
que isso vai, de fato, com o que eu falo aqui na terceira etapa, que é o excesso da preocupação é tão grave quanto a falta de preocupação. Um atendimento, né, de uma forma geral, como um profissional, uma escuta qualificada, um atendimento que você vai fazer como um interno no posto de saúde. O objetivo dele, né, é que você criar um setting, um espaço terapêutico, que você possa ouvir a demanda daquela pessoa e não pressupor o que seja a demanda do outro. O que eu quero dizer com isso também, com essa questão do excesso de preocupação? Teve uma situação que aconteceu uma vez, quando a gente estava numa disciplina, chamava IUSC, que era uma disciplina que a gente fazia projetos terapêuticos com outros alunos da graduação lá em Botucatu, então com o pessoal também da enfermagem e tudo mais, e a gente tinha que fazer um trabalho populacional, educativo, e aí foi levantada a hipótese, né, porque de falar sobre ISTs, e aí surgiu um colega, trouxe uma angústia, que ele falou assim, olha, mas como que eu vou falar sobre sífilis? Se, por exemplo, eu também não estou num local de fala, né, no sentido assim, poxa, nunca tive sífilis, nunca expus e tudo mais. E aí surgiu um grande debate, que eu acho que esse é um ponto importante também que eu queria trazer nessa aula, que é assim, é que a nossa preocupação, ela atravessa muitas vezes a preocupação do outro, mas que a função terapêutica nossa como profissional é que muitas das nossas experiências não são compartilháveis pelo paciente e as experiências do paciente não são compartilháveis com a gente. Então, é isso que eu trago, né, com essa ideia de se imaginar no local do outro. É terapêutico? Ai, poxa, porque muita gente fala assim, o mundo estaria melhor se a gente se colocasse no lugar das outras pessoas. Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que esse é um ponto importante que quando eu estava discutindo com o professor Cláudio, né, sobre essa apresentação, que ele achou importante eu dizer para vocês, que é justamente que quando a gente se coloca muito no lugar do outro, a gente pressupõe o que o outro sente falta, o que o outro demanda, e, por consequência, que a gente é capaz de interpretar isso e dar uma solução. Quando muitas vezes, de fato, não o tem. E muitas vezes o de fato não tem relação com a consulta. Né? Eu acho que esse é o grande ponto que eu quero dizer com o excesso da preocupação é tão grave quanto a falta de preocupação. Né? Continuando. Isso tem a ver com o que eu trago aqui, né? Eu trago em texto extenso, depois eu posso repetir esse texto várias vezes, e eu acho que é importante eu explicar em diferentes terminologias, que é a dor do outro não deve ser compreendida pela noção do entendimento, visto que o entendimento passa pelo imprint subjetivo, o qual não é acessado pelo eu. Nisso, é um vício do profissional de saúde mental. E eu falo também, não é só do profissional de saúde mental, mas é o profissional da área médica, tá? Discutir que entende a dor do paciente. É necessário pensar que é possível compreender e que às vezes, quiçá, a gente consegue imaginar. O que eu quero dizer com isso? O que é? Eu falei e tudo mais. É péssimo. E eu acho que isso é uma coisa que eu falo muito para os alunos que passam no quarto ano lá com a gente na enfermaria, que é essa ideia de que eu entendo a dor do outro. Né? Falo, nossa, então assim, o paciente está lá num sofrimento e fala assim, eu entendo a sua dor. A primeira coisa que a pessoa sente, né, quando ela escuta isso, ela fica brava. Ela vai pensar assim, poxa, essa pessoa nunca passou por uma situação. E mesmo que tenha passado, então, por exemplo, assim, o paciente está mostrando uma situação que ela lidou, né, de assédio, né? Então, aí você quer pontuar que você também já passou por uma situação de assédio, mas nesse sentido de dar uma proximidade e mostrar para ela que aquela dor é legítima. Mas o que acaba acontecendo é que, nessa ideia de que muitas vezes, não, eu entendo, é que a partir do momento que você entende, você pressupõe também qual que é a demanda do outro. E muitas vezes não é sobre isso. E aí, né, eu acho que isso é uma coisa que eu trago no próximo slide, é como que a gente pode fazer isso na prática? Qual que é o exemplo disso na prática, né? Então, e eu acho que esse é o ponto, né, de que às vezes a gente consegue, às vezes, a gente pode tentar imaginar, a gente não consegue passar, porque a experiência subjetiva de cada um de nós, como alunos, como profissionais da saúde, ou como pessoas interessadas, né, na psiquiatria, na saúde mental, é que, bom, eu sou interessado por esse tema porque esse tema atravessa em mim algo que me move, certo? Mas
que quando isso atravessa a demanda do outro, né, a demanda do paciente, a demanda da pessoa que está ali naquela situação, é que, opa, pera lá, essas coisas não necessariamente coincidem, né? E que muitas vezes a gente tem esse olhar um pouco, né, às vezes de cuidar, assim, de infantilizar o cuidado, e pessoas com deficiência muitas vezes são infantilizadas, não só na sua dinâmica familiar, assim como pessoas com transtornos mentais graves também são infantilizadas dentro do seu cuidado, porque justamente mostra, né, que a gente pressupõe o que é o melhor para o outro. E a gente faz isso direto nas nossas amizades, nas nossas relações afetivas, né? A gente pressupõe o que o outro quer, a gente pressupõe o que é o melhor para o outro. Né? Por fim, eu acho que é importante, nessas situações, buscar ativamente relações de assédio, principalmente na semiologia do trabalho, que é o quê? Buscar ativamente como a situação da pessoa com deficiência ela atravessa muitos ambientes, do quais são, às vezes, microagressões sistemáticas, das quais a pessoa muitas vezes não teve a percepção, mas que culminaram, né, nessa questão, assim, às vezes, de um sintoma depressivo. A pessoa tá, não, doutor, eu tô há 6 meses, eu sinto muita ansiedade quando eu vou para trabalhar, eu não consigo dormir à noite, eu não consigo relaxar, ou sintomas parecidos com burnout, nesse sentido de desrealização profissional, né? Beleza, tá bom, falei. Ó, depois, se alguém não entender o que eu quis dizer com essa questão do emprego subjetivo, eu volto, tá? Mas, praticamente falando, né? Então, depois eu mando esse slide também por mando para vocês também. Quais são as coisas assim? Eu não gosto muito dessa protocolo Spikes, né? Essa coisa assim, tipo protocolo de má notícias, mas eu acho que é importante a gente ter alguns exemplos. Eu acho que uma coisa que é interessante também é observar os colegas. Então, quando vocês estiverem no internato, ou, por exemplo, assim, vai fazer um atendimento em dupla, porque não tem paciente para todo mundo. É muito interessante observar o colega. Porque às vezes a gente pensa, e eu pensava muito isso, que a melhor forma de aprender é pelo exemplo positivo. Mas a formação médica tem me mostrado que a melhor forma de aprender é pelo exemplo negativo. Porque quando a gente vê um exemplo negativo de uma abordagem não suficientemente adequada com os nossos valores ou princípios, ou até mesmo dos pacientes, é que a gente percebe, opa, aquela situação de que deu, sabe, não deu liga, tem alguma coisa esquisita. E essa coisa esquisita que dá margem para a gente pensar o que a gente gostaria de fazer diferente. Então, acho que uma coisa importante é, no começo, justamente, gostaria de conhecer um pouco mais sobre a sua história. Não fale assim, não, me conte sobre a sua deficiência. Não, quero saber a sua história. Estou interessado no seu atendimento, na tua percepção, e se você trouxer esse assunto, a partir do que você traz esse assunto, é que eu vou falar dele. E não o contrário. Isso é a mesma coisa quando a gente vai falar assim, por exemplo, a gente está conversando com um paciente com esquizofrenia, né? Assim, se a gente vai falar, não, você escuta vozes? Não, e tudo mais. Poxa, a pessoa, ela já, às vezes, assim, alguns pacientes, né, cronificados, né, às vezes, paciente com 30, 40 anos de história, ele já fala assim, já sei o que o cara quer, ó, não, ou sim, ou não vai fazer diferença o que eu vou falar. Então, quando a gente passa pela história, e a gente tem interesse pela história daquele sujeito, a gente mostra, de fato, que o nosso objetivo atravessa a demanda do outro, e não o contrário. Né? Então, como você avalia esse aspecto da sua vida? Doutor, eu acho que está acontecendo tal coisa, isso daí tem me atrapalhado, é difícil pegar ônibus, as pessoas acham que eu estou atrapalhando. Há um sofrimento associado? Né? Então, assim, como você avalia esse aspecto da sua vida? Você escuta a pessoa falar, você deixa ela expor aquilo que ela tem para falar. Uma coisa importante é que a gente aprende muitas vezes na graduação de medicina a como falar, mas a gente não aprende muito a como ouvir, né? Então, assim, eu acho que a primeira coisa que é um bom aprendizado também nessa coisa também do exemplo positivo, do exemplo negativo, é como que você vai ouvir um paciente nesse momento? Acho que atenção plena, né? Então, assim, se possível, né? Porque às vezes eu sei que é difícil também pela demanda, às vezes do trabalho e tudo mais, tem um momento que você olhe,
no paciente, você escute o que ele tem para falar, você está prestando atenção naquela demanda, não interrompe, né? Dá espaço para o silêncio também. Às vezes a gente fica incomodado com o silêncio, ou às vezes a gente já vai examinando, encostando na pessoa também. Tenha um espaço também, mantenha assim, a proximidade. Então, assim, poxa, tem uma tela de computador entre eu e a pessoa não consegue olhar para você, né? Então, poxa, tem uma cadeira mais próxima, deixa ela abrir sobre esse assunto, né? E aí que entra esse exemplo que eu trago para vocês, né? Em relação à dor, né? E essa questão do imprinting. Consigo imaginar que não tenha sido fácil para você, mas estou aqui para ouvir o que você tem a dizer sobre. Pronto. Ah, mas eu não sei. Ah, eu quero falar que eu quero ajudar, que eu quero resolver e tudo mais. Você pode falar também, mas assim, a gente também tem que às vezes perder um pouco essa potência de achar que a gente vai resolver a vida do outro, né? Porque muitas vezes o outro não demanda que a vida dele seja resolvida, né? E isso atravessa novamente questões de o que eu espero eu como profissional de saúde e informação versus aquilo que é encontrado dentro de uma sociedade com suas limitações versus aquilo que aquela pessoa está demandando, né? Esse ponto é importante. Você já ouviu comentários que te magoaram no trabalho? Em que contextos? Como você avalia esses comentários? Ah, então eu já ouvi o chefe. Tá. E aí é importante, assim, falar, olha, isso que foi falado foi uma situação de assédio moral, né? Então, eu tinha uma paciente, por exemplo, que tinha uma DI leve e ela começou com uma demanda, né, em relação à saúde mental relacionada a um bullying no trabalho. Então, ela sofria bullying no trabalho e o bullying ela sofria porque ela trabalhava muito bem. Olha só, né? Que coisa curiosa. Porque ela era uma pessoa que levava muito a sério o trabalho dela, ela tinha uma condição independente em relação a atividades básicas e atividades instrumentais, e os colegas acabavam incomodados, porque ela, como uma pessoa, né, com deficiência, fazia o trabalho e era extremamente elogiada pela chefia. Olha só, foi uma situação que a gente conseguiu intervir como profissionais ali da atenção básica mediante essa chefia, a gerente dela, então a gente conseguiu acionar o CEREST, o Centro de Referência de Saúde do Trabalhador, conversando com essa gerência de falar, ó, tá acontecendo tal coisa com essa funcionária. Pronto, o problema foi solucionado. Não foi necessário dar uma sertralina para ela, não foi necessário afastar ela do trabalho, não foi necessário, porque a mãe também trouxe essa demanda de que achava que, talvez o trabalho fosse demais para ela. E, no fundo, a angústia dela estava relacionada a esses colegas fazendo piadas e comentários depreciativos, né? Então, assim, é importante a gente ter essa busca ativa, porque relações de assédio são muito mais comuns do que a gente pensa, pessoal. E as relações de assédio não só em questão de assédio moral, mas assédio sexual, entendeu? Então, assim, é importante a gente ter esse exercício em relação a qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Então, é um ponto importante para a gente ter essa dimensão, né? Do quê? Espera lá. O quanto que esse não é um fator que precede a pessoa, mas é um fator que a pessoa vai definir o que está correspondendo na vida dela. Né? Eu falo isso porque é um exemplo curioso, né? Eu quero usar o meu exemplo, né? Porque assim, eu tenho uma deficiência, né? Eu sou surdo, né? Eu tenho uma surdez unilateral e assim, a minha surdez ela atravessa a minha vida, mas teve repercussões muito diferentes ao longo da vida e foram repercussões que tiveram muito mais relacionadas a questões sociais de formação do adulto, da criança, do adolescente. E que, frente ao meu contexto privilegiado, permitiu com que elas não determinassem muitos aspectos da minha vida. Né? Mas isso é um ponto importante para justamente a gente ver que, quando a gente busca ativamente, a gente vai ver que, independentemente da forma como aquela pessoa lida com a deficiência dela, isso deixa marcas, né? Deixa marcas históricas e que possam, né, e possam, né, em algum momento também,
ser determinantes maiores ou menores no adoecimento psíquico. Quando a gente fala, eu gosto muito dessa terminologia que eu aprendi na residência, que é uma constelação de fatores, né? O adoecimento psíquico nunca é uma estrela, é uma constelação de coisas. A gente não tem um gene que vai causar, ou a gente não tem uma situação só social que vai causar, né? Assim, obviamente, a gente tem situações extremas. O que está acontecendo agora, por exemplo, lá com a Palestina, é uma situação extrema, né? Assim, é aberração da natureza, né? E é justamente não tem como a gente comparar, mas assim, quando a gente para pensar em relação à constelação dos fatores, a gente tem muitos fatores associados. E uma boa abordagem é a gente abordar todas essas estrelas, mas não determinando qual é a estrela guia. Entendeu? Então, assim, a gente não vai ter um elemento que vai ser o elemento que guia a consulta. Entendeu? Mas a gente vai ter a pessoa trazendo livre e espontaneamente quais são as demandas dela, e a partir disso, a gente trabalha o que a gente pode lidar com isso. Então, assim, né, eu achei interessante, porque justamente, né, que eu quis mostrar como exemplo, eu botei no aparelho de inteligência artificial uma pessoa com deficiência passando no psiquiatra. Essa foi a imagem que a inteligência artificial montou, né? Então, assim, é justamente para mostrar primeiro, qual que é a percepção do que é um psiquiatra, né? Segundo, qual que é a percepção do que é uma consulta psiquiátrica. E terceiro, qual que é a percepção de uma pessoa com deficiência, né? E quando a gente vê, de fato, que a deficiência por si só, ela atravessa diferentes aspectos de um sujeito, e também não é, né, a gente não está limitado a um único eixo. Então, queria agradecer, eu quis fazer essa apresentação um pouco mais curta. Tem um QR Code aí, pessoal, depois basicamente um formulário, né, do Google para dar um feedback do que vocês acharam da apresentação. O Armando tem o meu contato também, depois, se quiserem me achar aí nas redes sociais também. Estou sempre na enfermaria, né? O R1 a gente tem essa rotina. Sempre que quiserem conversar, trocar uma ideia, compartilhar pensamentos, tudo mais. Eu gosto muito dessa frase, né? Que quem tem apenas aspirações individuais jamais entenderá uma luta coletiva, né? Então, quando a gente para pensar sobre saúde mental, a gente tem que pensar que isso passa também sobre uma luta coletiva. Que a gente não tem saúde mental sem comida no prato, sem moradia, né? Sem evitar guerras. Mas é isso. Queria agradecer vocês por parar aqui de projetar. E aí depois vocês me digam o que vocês acharam. Que maravilha! Muito obrigado, doutor Felipe. Foi incrível a aula, um tema, assim, riquíssimo. E eu acredito que o pessoal também compartilha da minha opinião. Alguém tem alguma dúvida, algo que não ficou muito claro, alguma coisa? Fique à vontade para abrir o microfone ou para escrever no chat.